É... Queridos, hoje falaremos sobre hermenêutica bíblica. Basicamente, estamos falando sobre a interpretação do texto bíblico. Então, como ler a Bíblia? Né? Como que a gente lê a Escritura? Então, muita gente diz que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, é o livro mais importante do mundo, é o livro que mais influencia gerações, mas, além de ser o livro mais impresso, que tem mais traduções, que é o mais visitado, mais lido, mais estudado, muitas vezes é o mais mal interpretado também, porque as pessoas não sabem ler a Bíblia, não interpretam corretamente o texto bíblico, tantos livros na Escritura que também não conseguem, não se aproximam, por exemplo, o livro de Apocalipse, Zacarias, Daniel, livros apocalípticos, né? Que as pessoas têm medo de se aproximar, o profeta Ezequiel. Então, como ler a Escritura? É algo extremamente importante, relevante para nós, e hoje a gente vai dar uma breve introdução. Essa é uma introdução ao curso de hermenêutica que a gente pretende dar, né? Então, no nosso curso, hoje é uma breve introdução que futuramente desse curso que nós daremos de forma mais completa, ok? Então, quem precisa de hermenêutica? Todo mundo. Hermenêutica é como interpretar um texto. Então, qualquer texto que eu venha a ler, eu tenho que saber interpretar. Eu não leio um jornal da mesma maneira que eu leio uma revista em quadrinhos. Eu não leio um livro de poesia da mesma maneira que eu leio um livro de uma narrativa. Quando eu me aproximo da poesia, eu sei que existem rimas, eu entendo figura de linguagem, eu sei que muitas vezes ele não está sendo literal. Quando ele diz, né, que um rio de lágrimas corre dos meus olhos, eu entendo que não é literalmente que ele choveu um rio, né? Ou mesmo numa linguagem corriqueira, como uma pessoa dizendo a outra, né? Poxa vida, se demorou muito, né? Estou te esperando aqui há 1000 anos. A gente sabe que ele não esperou por 1000 anos, nós não somos literais nesse sentido, a gente consegue interpretar um texto ou uma fala dentro do seu contexto. E, da mesma maneira, a gente deve fazer isso com relação à Escritura Sagrada. A Bíblia é um livro que é divino e humano. E Deus decidiu se revelar por meio das Escrituras Sagradas e, por isso, nós devemos procurar compreender a vontade de Deus. Nós devemos procurar compreender a Escritura. A Escritura Sagrada é a coisa mais importante que nós temos nas nossas mãos e ela deve ser visitada, lida e compreendida, né? Nós não podemos ignorar esse texto bíblico e nós não podemos lê-lo de qualquer maneira. Ela é uma fonte de bênção para nós, ela é uma fonte de riqueza que deve ser cavada, interpretada, né? E a Bíblia, então, ela foi escrita em 3 línguas. Basicamente, no Antigo e Novo Testamento, ela foi escrita em hebraico e aramaico. Hebraico antes do exílio, aramaico pós-exílio. Depois do exílio, então, os judeus voltam do exílio falando aramaico. E no período do Novo Testamento, ela foi escrita em grego, né? Então, no Novo Testamento grego, ela começa a ser escrita por volta lá de 1500 anos antes de Cristo, com Moisés, e ela vai terminar de ser escrita lá pelo ano 90 depois de Cristo, um período de mais ou menos 1600 anos, né? Na história da igreja existiram algumas escolas de interpretação de como ler as escrituras, né? Então, uma escola foi a escola de Alexandria e outra a escola de Antioquia. A escola de Alexandria era uma escola que, dentre os pais apostólicos, nós tínhamos pessoas que faziam a interpretação alegórica da Bíblia Sagrada, né? Entre eles Orígenes, Clemente. E o que eles faziam? Eles procuravam um sentido oculto no texto, eles olhavam para o texto bíblico e pouco importava a questão do significado do texto dentro do seu contexto, mas eles procuravam um significado mais profundo, né, aplicando questões que não tinham nada a ver com o texto bíblico, né? Então, por exemplo, uma interpretação alegórica, né, é quando eu olho para o texto bíblico e eu atribuo significado que não está nele. Por exemplo, Davi e Golias, e Davi foi lá e pegou as 5 pedrinhas no riacho e foi lutar contra Golias. Aí o que é a interpretação alegórica ali? E essas 5 pedrinhas têm 5 significados com os quais Davi venceu Golias. Na verdade, são os 5 solas da reforma. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, né? Solus Christus e soli Deo glória. Nossa, que bonito, que reformado, né?
Nada de reformado. O reformado, de fato, quer entender a intenção do autor. Não tem, o autor não colocou nada disso, né, no texto. O objetivo ali não tem nada a ver com as 5 pedrinhas. Né? Davi, ele não luta contra Golias baseado em armas humanas. Ele mesmo diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele luta contra Golias pela glória de Deus, sabendo que Deus é quem luta por ele. Não tem nada a ver com 5 pedras, né? 5 pontos do calvinismo, ou amor, fé, esperança, graça e misericórdia, ou qualquer coisa que as pessoas vão inventar dentro do texto, né? E aí, dentro da história da igreja, nós tínhamos essa escola que ela está na moda hoje em dia. Hoje em dia, muitos pregadores abrem a Bíblia e começam a inventar um monte de coisa. Contar história e falar coisa que o autor não queria dizer. Por isso é muito importante que a gente saiba interpretar o texto, que a gente compreenda a intenção do autor, né? E por isso que a gente está dando essa aula aqui hoje. E a escola de Antioquia, que era uma escola de interpretação literal, basicamente hoje nós seguimos essa interpretação. O que o autor quis dizer? Qual era a intenção dele ao colocar esse relato dessa maneira e dessa forma? Paulo de Samosata é um desses intérpretes dessa escola de interpretação. De forma mais moderna, mais próximo de nós temos alguns teóricos de hermenêutica com algumas escolas de interpretação também. Por exemplo, Gadamer. Gadamer, ele é de uma escola de interpretação muito seguida hoje em dia, nessa era de pós-verdade, nessa era onde tudo é relativo. Ele vai dizer que a verdade não pode residir na tentativa do leitor de voltar ao sentido do autor, pois esse ideal não pode ser realizado, tendo em vista que cada intérprete tem um conhecimento novo e diferente do texto no próprio momento histórico do leitor. E aí o Gadamer vai dizer que o preconceito deve ser incentivado e não evitado. O que ele vai dizer? Que o significado do texto não reside na intenção do seu autor, mas na fusão de horizontes. Então, o significado do texto tem a ver com o que eu entendo desse texto, o que o autor colocou para mim, e aí, quando esses horizontes se fundem com os meus preconceitos, o que eu entender desse texto é o significado do texto. Pouco importa a intenção do seu autor exclusivamente. Paul Ricoeur segue mais ou menos na mesma linha. Ele vai dizer que o texto é a fala escrita, mas é um diálogo colocado no papel, de modo que esse texto é semanticamente independente da intenção do autor. Ou seja, o que o autor quis dizer pouco importa. O que importa é o que está escrito e o que eu entendo do que está escrito. E o significado não é dos leitores originais, mas cada público pode ler esse texto como diretamente para ele. Ou seja, eu não preciso ter que fazer uma transposição cultural, como é o fato que nós devemos fazer na escritura. Entender que não, a Bíblia não foi escrita diretamente para mim. Quando eu leio, por exemplo, o Pentateuco, eu devo entender que quando Moisés escreveu o Pentateuco, ele escreveu para um povo que estava no deserto, às portas da terra prometida. Então eu entendo a intenção do autor naquele momento e eu faço a aplicação desse texto para nós hoje. Quando Paulo escreve para a igreja de Filipos, ou para a igreja de Colossos, ou para a igreja de Corinto, ele está escrevendo para aquela igreja, não diretamente para nós. Obviamente que esse texto é para nós, mas a nossa interpretação não é como se ele estivesse falando direto para nós. Eu entendo que há um autor e eu entendo que há alguém para quem esse autor escreveu, e aí eu entendendo o que esse autor está falando com essa pessoa e entendo o contexto disso, então eu tiro o significado e posso fazer aplicações válidas para nós hoje. Né? Então, Paul Ricoeur vai fugir disso. Né? O Hirsch é quem vai seguir essa linha de interpretação onde a intenção do autor é que deve ser levada em conta. O significado é a verdadeira intenção do autor, e eu só posso compreender a intenção do autor olhando para esse texto e, a partir do que o texto diz e procurando, de fato, dentro do seu contexto, procurando, de fato, entender dentro do que semanticamente esse autor falou, eu procurar o significado. E, a partir desse significado, que parte da intenção do autor, eu posso ter a significância, que é a aplicação disso para mim. O significado nunca muda, só há um significado. A significância podem haver diversas. Ou seja, quando eu leio um texto bíblico, tem muita gente que às vezes fala isso de forma bonita, né? Mas cada vez que eu leio, às vezes tem um significado diferente. Eu li uma vez e tinha um significado, eu li uma segunda vez e tinha outro significado. Não, só há um significado. Só há uma intenção do autor. O que o autor queria dizer? Eu entendo o que ele queria dizer, que é apenas um significado, e depois que eu entendo o significado, eu tenho diversas aplicações.
E as aplicações são diversas para todos os tempos e podem mudar, né? Mas não o significado. O significado é sempre o mesmo, né? E dentro dessa linha de interpretação do texto bíblico, é importante a gente entender que esse texto que está nas nossas mãos é uma tradução. Daí a importância de entendermos um pouco dos originais, né? Entender as línguas originais, e não necessariamente, meus irmãos, a gente precisa ler a Bíblia em grego e hebraico. Idealmente seria o melhor, né? Se você puder estudar o grego e hebraico, aprender o grego e hebraico, hoje em dia está muito fácil a gente fazer isso, existem cursos na internet, existem de forma muito simples, né? Isso sendo passado, né? Nós temos a intenção também de futuramente poder dar esses cursos, mas veja, se você pode, faça. Sabe por quê? É o livro mais importante que a gente vai lidar. É o livro mais importante da nossa vida, é a coisa mais preciosa que nós temos. Agora, se eu não consigo ler a Bíblia no grego e hebraico, eu pelo menos devo ter uma noção de que há uma tradução e eu devo fazer a exegese dessa tradução, no mínimo comparando outras traduções, entendendo, por exemplo, como esse texto foi traduzido, qual foi a linha, a base sobre a qual os tradutores utilizaram para poder traduzir o texto, e então eu comparo isso, né? Por exemplo, a Bíblia Almeida Revista Corrigida é uma Bíblia que tem uma tradução que procura ser literal. Então, por exemplo, Salmo 7,9, ele vai dizer lá que coração e rins, alguma coisa assim, né? Na Almeida Revista Atualizada vai estar falando mente e coração. Por que coração para o judeu, né, às vezes dá essa conotação de pensamento, de ação, de atitude, vontade, e rins dá uma ideia muito de sentimento, órgãos internos. E para nós, na Almeida Revista Atualizada, e a NVI e outras, é uma tradução dinâmica. O que ela vai trazer para nós? O sentido. O que ele quer dizer com coração e rim? O que um judeu entende quando lê coração e rim? Dado que nós não somos judeus, não estamos inseridos na cultura judaica. Então ele vai dizer, não, o coração aqui ele quer dizer mente, o rim aqui ele quer dizer coração para nós, né? Então, veja que inverte, né? Mente, coração ali. Então, o coração no literal lá está traduzido como mente, né? E o rins lá no literal está traduzido como coração. É importante a gente ter essa noção, né? E aí, dentro do texto bíblico, nós temos essas línguas originais, né? E aí, por exemplo, como que é importante a gente ter essa noção e procurar, né, ver essas traduções e ter essa noção da língua. Por exemplo, quando a gente fala de 1 Samuel capítulo 15, é narrado lá para nós sobre a rejeição de Saul. Saul foi ungido rei de Israel. Deus escolheu Saul. E ali nós temos então o relato do porquê que Saul é rejeitado pelo Senhor como rei. Por que Saul fracassou como rei? E a ênfase no versículo 1, quando Samuel se dirige a Saul, ele diz assim: atenta, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Muitas vezes a tradução para nós é colocada ali como atenta, pois, agora às palavras do Senhor, né? Porque voz das palavras do Senhor, numa construção em português, fica meio estranho. Mas literalmente em hebraico é isso que está falando lá, né? Lekou, davaré, divaré, yavé, né? Então, atenta para a voz das palavras de Yavé. Essa voz das palavras de Yavé vai se repetir ao longo do texto, né? Em 1 Samuel 15, verso 14, ele vai dizer que voz é essa de bois e que voz é essa, né, de ovelhas, né, o que é traduzido como balido e mugido. E aí depois, no verso 19, ele vai dizer: não atentastes a voz, col, do Yavé. No verso 20, ele vai dizer: não, eu dei ouvidos à voz, a col do Senhor. No verso 24, depois, então, que Samuel vai dizer, não, antes importa obedecer do que sacrificar. Deus não está preocupado com o sacrifício, mas Deus quer obediência. Então, Saul diz a Samuel, pequei pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, né, davar, aqui, que ele é dito lá no versículo 1, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz, kol. Então, davar e kol são duas palavras extremamente importantes em 1 Samuel capítulo 15. Saul é rejeitado como rei porque ele dá ouvidos à voz do povo e não à voz de Deus. As palavras do povo e não as palavras de Deus. E veja que a voz do povo não é a voz de Deus.
Saul é rejeitado porque ele é esse líder populista. Ele é esse líder que está preocupado com o seu trono. E ele quer a aprovação do povo. Ele não está preocupado com a aprovação de Deus. E por isso ele é rejeitado. Por isso ele é tirado do trono. Né? Veja a necessidade que nós temos de entender isso. Né? É importante a gente saber também que as nossas traduções são extremamente boas. Né? As línguas bíblicas traduzidas para o nosso português, as nossas traduções são excelentes. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado com essas novas traduções, muitas vezes feitas por gente que não conhece. Então, quando a gente fala, por exemplo, da tradução Novo Mundo, né, que é uma tradução das Testemunhas de Jeová, né, eu até tenho ela aqui, né, tradução Novo Mundo, é uma tradução feita por gente que sequer sabe grego e hebraico direito. É uma tradução com ênfase teológica, e eles mudam muitos significados para tentar defender a questão de rejeitar a divindade de Jesus. E eles alteram o texto bíblico. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outras versões que não são traduções, são paráfrases, né, como a tradução linguagem de hoje, como a mensagem, que a gente pode consultar, mas não deve confiar única e exclusivamente, deve ler e comparar. Então a gente deve dar prioridade também ao uso comprovado e contemporâneo das palavras. De modo que, ao fazer a exegese do texto, eu não devo dar vários significados para uma palavra. Que muitas vezes, né, principalmente quem está começando a interpretar o texto e começando a estudar as línguas originais ou fazer uma exegese de forma introdutória, tem essa tendência. Porque essa palavra aqui pode significar isso, isso e aquilo. Não. O autor, quando coloca essa palavra, ele tem um sentido. Qual que é o sentido que esse autor quer com essa palavra? Então, há vários significados. Então, eu preciso entender qual que é esse sentido. Por exemplo, em João capítulo 3, nós temos mundo lá repetido várias vezes, cosmos, de forma distinta, com sentidos diferentes. Então, eu preciso entender isso e explicar isso da maneira correta, entender qual que é o sentido. E aí o uso específico naquele texto, naquele contexto. Nós devemos enfatizar o contexto. Alguns princípios para nós, então, de interpretação do texto bíblico é que a primeira coisa, como a gente já disse, a gente deve procurar a intenção do autor. Cada texto tem um autor. O que o autor queria com aquilo? Por que o autor escreveu aquilo daquela forma? Né? Então, por exemplo, veja que o autor escreve para um público dentro de um contexto. Em Gênesis capítulo 15, quando Moisés escreve esse texto, né, e veja que é Moisés quem escreve Gênesis 15, né, então em Gênesis 15 nós temos o relato do chamado de Abraão. Deus, então, prometendo a Abraão um filho. E Deus, além de prometer filho, ele promete a terra. Abraão está voltando da guerra, defendendo lá o Sodoma e Gomorra, resgatando seu sobrinho Ló. Ele não quer despojo nenhum, ele não quer recompensa nenhuma, né? Ele não aceita, né, esse despojo de guerra, mas aí Deus vai dizer para ele que o seu galardão seria grande. E aí o Abraão vai dizer, mas eu não tenho nem descendência. E aí Deus então diz, a sua descendência será numerosa como as estrelas dos céus. Olha para o céu, e ele olha, a sua descendência será numerosa como as estrelas dos céus. E aí ele continua dizendo, mas não é só a sua descendência que será numerosa como as estrelas dos céus. Olha para essa terra, e toda essa terra vai ser da sua descendência. Eles ficarão como escravos no Egito, eles vão sofrer no Egito, mas depois de um tempo, quando chegar ao limite da medida do pecado dos amorreus, eu vou colocá-los na terra prometida. Muito legal, a gente lê esse texto e fala, que bacana, né? Então, sai da tua da tenda, olha para o céu, olha as estrelas, terra, né? Povo e terra. Quem que escreveu isso? Moisés. Então, eu devo entender, Gênesis 15, Moisés escreveu isso. Para quem? Primariamente. Moisés escreveu isso para o povo que acabou de sair do Egito. Ele escreveu isso para um povo que acabou de ser liberto da escravidão do Egito. 430 anos eles ficaram no Egito. Moisés escreve isso para esse povo que está às portas da terra prometida. Qual que é o propósito de Moisés ao relatar isso para esse povo? O propósito de Moisés é chamá-los à confiança ao Senhor. Esse povo já viu o cumprimento da promessa, porque eles já são numerosos como as estrelas dos céus. Veja, são pelo menos mais de 2 milhões de pessoas que estão às portas da terra prometida, e Moisés está dizendo isso para eles. Deus cumpriu a promessa. Deus prometeu que a Abraão, uma descendência numerosa de uma mulher estéril e velha, e ele cumpriu.
De Isaac nós somos essa multidão, numerosa como as estrelas dos céus. E agora, então, ele está dizendo para esse povo, confiem no Senhor, porque ele prometeu, ele vai cumprir, nos dar a terra. Então, esse povo, ao ler, deveria olhar e falar, o Senhor cumpriu no passado, ele vai cumprir para conosco. Eles são chamados a confiar no Senhor ao entrar na terra. Então, quando o povo de Israel lia a Torá no deserto, lia a Torá naquele momento, ao receber isso de Moisés, eles são chamados a confiar. E para as outras gerações? Tendo entrado na terra prometida, nós vemos, por exemplo, o povo do posterior ao período de Josué, eles olham e falam, o Senhor cumpriu a promessa a Abraão, o Senhor cumpriu a terra, o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor é o Deus providente. Posteriormente, no Novo Testamento, o Senhor prometeu descendência numerosa a Abraão e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. O Senhor enviou o Messias para nos salvar e nos libertar da escravidão. E somos chamados a entrar nesse reino. Hoje isso se aplica para nós. Nós olhamos e percebemos que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. E por quê? Que tantas vezes nós não confiamos no Senhor? Por que tantas vezes nós não temos fé e desconfiamos da palavra do Senhor? E negamos a palavra do Senhor e achamos que Deus não vai cumprir, ou não vai nos guardar, ou não vai nos proteger. E muitas vezes a gente age dessa maneira. Veja, há um autor, eu preciso entender que esse autor escreveu para um público original, entendendo a mensagem que ele está dizendo, eu consigo, e dentro do contexto que ele escreveu, eu consigo aplicar isso para nós. Precisamos ler a mensagem procurando a intenção do autor dentro do seu contexto. Além disso, somos chamados a entender que esse contexto não é apenas imediato também, mas ele está dentro do livro todo. Então, eu devo entender que esse contexto não é apenas menor, mas existe um contexto maior. Por exemplo, quando a gente olha o livro de Ruth, o livro de Ruth é escrito dentro de um contexto. Por exemplo, Ruth inicia contando a história e você fala, por que ele está falando disso no período dos juízes, né? Que é um período onde não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Ele vai falar de Elimeleque e tal, num tempo que em Belém, Bethlehem, né, a casa do pão, estava tendo fome, não tinha pão na casa do pão. Elimeleque decide tomar a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e ir para Moabe. Ele vai para distante da terra do Senhor. Né? Chega lá, Malom, Elimeleque, que quer dizer o meu Deus reina, e na verdade é uma ironia, porque ele não confia no governo do Senhor, ele vai para distante, para longe do templo, para longe da adoração a Yahvé. Ele vai para um povo idólatra, afastando a sua família do caminho de bênção e trazendo maldição sobre si e sobre os seus. Ele vai, parte rico, e a sua esposa volta pobre. E aí você vê agora de Moabe voltando Noemi com Ruth. E aí Ruth casa com Boaz, e tem toda aquela história. E aí de Ruth nasce, a partir de Boaz, Obed. Obed dá à luz a Jessé. E aí o texto termina dizendo, e Jessé deu à luz a Davi. Por que Ruth está ali? Ele está mostrando a ascendência do rei, a ascendência do Messias. Como que Deus, na sua providência, conduziu esse rei, que vem de uma ascendência extremamente onde a graça de Deus é manifesta. Quem é a mãe de Boaz? Quem é a mãe de Boaz? A mãe de Boaz se chama Raabe, uma prostituta, uma cananeia, mas que creu no Senhor. E de Raabe, a prostituta, nasce Boaz, um homem piedoso, crente. E Boaz se casa e olha para uma mulher piedosa, crente, convertida, Ruth, uma moabita, que agora passa a fazer parte do povo da aliança. E de Ruth vem o Messias ungido. Né? Ungido, em hebraico, é Messias, né? É a transliteração para o Novo Testamento em grego, que quer dizer ungido, e a tradução de Messias para o grego é Cristo, né? Christos, que é ungido. Então, o Messias, o ungido, que é Davi, está apontando para um ungido maior. O livro de Ruth está ali, ele tem significado no todo da Escritura.
E aí, em Mateus 1, a gente pode ver essa genealogia de Jesus apontando Raabe e apontando Ruth lá. Então, existe um contexto maior, e quando eu leio o texto, eu não posso ignorar esse contexto maior, e todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo, e a gente precisa entender esse texto e como que ele aponta, e essa ponte que chega ao nosso Redentor. Além disso, nós precisamos entender que existe um gênero por meio do qual o texto foi escrito. Tem muita gente que interpreta literatura apocalíptica como se fosse narrativa, ou como se fosse carta. E aí eles querem interpretar uma literatura apocalíptica de forma literal. E por isso, muitas vezes, você tem essas viagens da galera de hoje em dia, deixados para trás, né? A questão os judeus vão ficar, e aí vai ter toda aquela visão mirabolante de um arrebatamento secreto, que não tem nada, não há base nas escrituras para isso. Quem tiver dúvida com relação ao Apocalipse, no meu canal do YouTube, eu dou um panorama geral de Apocalipse em 5 aulas, se não me engano. Você pode procurar lá depois, né? Mas justamente porque não consegue compreender literatura apocalíptica. Quando vai falar do besta que emerge da terra, besta que emerge do mar, quando vai ver uma sequência, vai pensar assim, não, essa sequência aqui é cronológica, é literatura apocalíptica, não é narrativa, e muitas vezes nem a narrativa tem sequência cronológica. Qual que é a intenção do autor? Muitas vezes é temática. A ordem que ele coloca, basta a gente ver nos evangelhos, que são ordens distintas, que devem ser interpretadas naquela ordem, porque o autor tem propósito naquilo. Então, quando eu entendo por que está naquela ordem, aí eu consigo ver de forma mais ampla a intenção do autor e por que ele coloca aquilo daquela maneira. Qual gênero? É poesia? E aí, por exemplo, 1000 anos, né, muita gente quer interpretar de forma literal. Ou como se Jesus voltasse 2 vezes ao ler Apocalipse. Não, Jesus não volta 2 vezes. O milênio, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra não são literais. A marca da besta, né, não é literal. Ele vai falar que os crentes têm essa marca na testa, né, na fronte e na mão direita, que quer dizer os pensamentos e atitudes. A mesma coisa para os seguidores da besta, né? Então a gente precisa entender qual que é o significado, né? 7 igrejas, 7 anjos. O 7 tem significado 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000, igreja do Antigo, igreja do Novo Testamento, igreja de todas as eras, 12 patriarcas, 12 apóstolos. Então é importante a gente ter essa noção e entender qual que é o gênero. É importante a gente entender também que há um pano de fundo histórico e cultural das escrituras, né? A Bíblia não é escrita dentro de um vácuo histórico. Cada autor escreveu dentro de um contexto e é importante que nós compreendamos qual é esse contexto. A Bíblia não cai do céu, já escrita. Então, quais são as culturas ao redor? Qual que é o contexto onde o povo estava inserido? E aí, quando a gente olha, por exemplo, o contexto do Egito, a gente pode ver, por exemplo, as 10 pragas, como que, entendendo o contexto do Egito, a gente entende claramente as pragas, como que Deus mostrando que os deuses egípcios são nada e ele é o Senhor soberano. O Nilo era considerado como uma divindade. E a primeira praga já é Deus ferindo o Nilo se transformando em sangue. Rãs eram como deuses. Os animais, as vacas como deuses. O sol era considerado um deus adorado pelos egípcios, e Deus faz o sol enegrecer. Deus escurece o sol no Egito. Entre o povo, os hebreus, não escurece. Mas entre os egípcios, escurece. Ou quando Moisés, por exemplo, vai chamar de luminares e não de sol, justamente porque eram nomes de divindades, e ele separa e distingue isso para nós entender o contexto. Quando a gente lê João 4, por exemplo, quando Jesus Cristo passa por Samaria, entender o contexto onde de judeus não se dando com samaritanos, entender o contexto, por exemplo, que quando a mulher samaritana diz é em Jerusalém ou aqui que nós devemos adorar, porque os samaritanos, uma vez que houve a divisão do reino do norte com o reino do sul, os samaritanos agora constroem altos idólatras em Samaria, e no Pentateuco os samaritanos eles alteraram e acrescentaram um mandamento dizendo que construirás um templo no Monte Gerizim, querendo contradizer para dizer que não precisa de Jerusalém para adorar, é no Monte Gerizim que tem que adorar, para não ter o risco de voltar com Judá, com Jerusalém. Né? Eu preciso entender esse contexto.
Eu posso ler a Bíblia, eu posso pegar isso em comentários bíblicos, eu posso pegar isso em Bíblias de estudo, entender qual que é esse contexto no qual a Escritura está inserida, né? E, além disso, atentar para a gramática e a estrutura da passagem. A Bíblia foi escrita de modo admirável, ela é riquíssima gramaticalmente. Então, quando a gente olha as boas traduções, elas já vão trazer isso para nós. Por exemplo, o Salmo 13, basicamente interpretando a questão das frases ali colocadas para nós. O verso 1 e 2, Davi, ele está dizendo assim, até quando, Senhor, até quando ocultarás de mim o rosto? Ele tá questionando a Deus. Então, os versos 1 e 2, ele só faz perguntas. Então, ali só está no modo interrogativo. Os versos 3 e 4 do Salmo 13, ele começa a clamar a Deus. E ali agora o modo é imperativo. O imperativo serve tanto para a ordem quanto para a súplica. E ali ele está suplicando, ele está clamando a Deus. Ele parte, então, do questionamento para a súplica, para a oração. E os 5 e 6, as frases estão no indicativo, denota certeza. Ele parte da dúvida para a oração, para a súplica. Então ele chega na certeza, ele vai dizer, o Senhor me tem feito muito bem. Você fala, mas como assim? O cara que estava na dúvida aqui agora é o cara que tem certeza e confiança no Senhor. E aí, olhando só para esses modos, interrogativo, imperativo, indicativo, a gente já consegue entender a intenção do autor ali. Da dúvida para a certeza. Do questionamento para a fé. Só olhando essa questão semântica, gramatical. Atente para os imperativos. Circula. Imperativo nas cartas são ordens para nós. A gente não é mais ou menos, não é se der, faz. Imperativos são mandamentos para nós. Né? Enfatize os imperativos, perceba as conjunções, mas, porém. Né? Então, Romanos 3, 21, por exemplo, ele vai começar dizendo, mas agora se manifestou uma justiça, ou seja, ele está contra-argumentando agora tudo que ele já falou antes, porque antes ele está dizendo que não há nenhum justo, nenhum sequer, todo mundo merece a condenação, mas agora ele vai trazer a notícia boa. Às vezes a gente faz o inverso nos feedbacks que a gente dá para as pessoas, né? Você fala as coisas boas, mas aí depois você pode saber que vai vir pancada. Ali não, ele deu uma má notícia, agora então ele está dizendo, e a pregação do evangelho deve ser assim, um chamado ao arrependimento. Nós apontamos o pecado, então apontamos para o Redentor, para a resposta, para o caminho, para a salvação. Né? E, por último, a gente deve buscar sempre o consenso integral das Escrituras. Um texto bíblico nunca deve ser interpretado de forma isolada. E um texto mais difícil nunca deve ser interpretado de forma separada. Eu devo sempre interpretar um texto difícil à luz dos textos mais fáceis, mais claros. Então, essa passagem não está isolada. A Bíblia é inspirada por Deus, ela não contém erros, ela não contém contradições. Então, eu devo entender essa passagem dentro do consenso integral da Escritura. Então, o que ele quer dizer com isso? Tem gente, por exemplo, Lutero não gostava muito da epístola de Tiago, né? Porque ele vai dizer assim que o justo o homem não é justificado somente pela fé, mas pelas obras. Justificado pelas obras e pela fé. E aí o Lutero não gostava, porque ele achava que o Tiago estava falando de justificação por obras da lei, mas Tiago não está falando de obras da lei, ele está falando da operosidade da fé, que a fé é operosa, que a fé é evidenciada por meio daquilo que nós praticamos, o fruto do Espírito. Paulo, quando vai dizer que nós somos salvos pela fé e não por obras, ele está falando de obras da lei. Então, eles não estão contradizendo. Eu devo buscar, então, consciência integral, devo conseguir compreender essas coisas, apesar de ele estar usando a mesma palavrinha ergon, obra, né? E entender a história da redenção, né? Que a Bíblia ela é escrita dentro desse contexto da história da redenção, do início ao fim. Desde Gênesis, nós temos o Senhor apontando para essa história de amor, da salvação que ele nos promete por meio de Cristo, e tudo apontando para o nosso Redentor, desde Abraão, desde Noé, desde Abel, desde os primórdios, toda a Escritura apontando para o nosso Redentor, o tabernáculo aponta para ele, os sacrifícios apontam para ele, o sumo sacerdote aponta para ele. Tudo culmina no nosso Redentor, Jesus Cristo. Nós vamos entender a Bíblia dentro do seu consenso integral e dentro dessa grande narrativa de criação que é da redenção e consumação. Então eu devo entender onde que isso se aplica e como que isso chega até Cristo. E aí agora a gente entra na segunda parte da nossa aula, que é uma aplicação com relação a interpretar
narrativas, interpretar alguns gêneros literários, e por fim, no final, eu abro perguntas para os irmãos, tá bom? Então, por exemplo, interpretar narrativas. Nós temos cenas, nós temos o ponto de vista do narrador, nós temos os personagens, nós temos a estrutura do texto, ou seja, o narrador, quando ele traz para nós algumas informações e estruturas, ele tem propósito do porquê que ele está fazendo aquilo. Então, esse narrador, quando ele está narrando, quando ele muda de cena, então, por exemplo, a gente gosta de ver filme, série, essas coisas, e aí no filme é mais ou menos isso, você vê a cena, de a pouco muda a cena, a câmera muda para um outro local, com outros personagens, e depois, às vezes, ele volta naquela cena. A Bíblia faz muitas vezes isso. Então, quando eu vejo uma narrativa, eu devo entender que há diferentes cenas, eu devo compreender quais são os personagens, eu devo entender por que o narrador ele está trazendo isso para mim, para eu conseguir pegar o que ele está querendo falar. Né? Dentro desse personagem, por que esse e aquele personagem são destacados, por que esse personagem está falando isso, né? Por que ele mudou a cena para isso, porque isso aqui vai fazer sentido lá na frente. E dentro da estrutura, por exemplo, os recursos retóricos, nós temos inclusos, quiasmos. Né? Então, por exemplo, um quiasmo é uma estrutura, né? Como você começa e tem um ponto central, né? E vai, por exemplo, começa com as bordas, elas são paralelas e têm significados parecidos, e aí isso vai até chegar num centro. Né? Por exemplo, o livro de Daniel, do capítulo 2 até o capítulo 7, que é a parte de Daniel que está escrita em aramaico. Então, o Daniel ele é escrito tanto em aramaico quanto em hebraico. Essa parte escrita em aramaico ela é estruturada em forma de quiasmo. Então, o autor, né, e essa parte é uma parte mais narrativa, ele mostra para nós, no capítulo 2, 4 impérios gentios no mundo. E o 7, em paralelo com o 2, 4 impérios gentios no mundo. A mesma coisa, ele está falando de formas diferentes. No capítulo 3, nós vemos a perseguição dos gentios sobre o povo de Deus. No capítulo 3, nós temos, então, Sadraque, né, Misael, Ananias e Azarias, os amigos de Daniel, sendo lançados na fornalha de fogo por sua fé em Yahvé. No capítulo 6, que é o paralelo com o capítulo 3, nós temos Daniel sendo lançado na cova dos leões por causa da sua fé em Yahvé, fidelidade a Yahvé. No capítulo 4 e o 5, nós temos paralelos mostrando a providência divina sobre os gentios. Né? Então, um quiasmo, uma estrutura de quiasmo. Quando a gente olha, por exemplo, a Gênesis 37 a 50, que é muito interessante, uma narrativa que se inicia ali, que Moisés ele inicia essa narrativa falando assim, essa é a história de Jacó. Essa é a história de Jacó. E aí ele começa a falar de José. Você fala, mas a história de Jacó é de José. Ele já deu a toada para nós de que a história é de Jacó. A ênfase do capítulo 37 ao 50, apesar de José ser um personagem central, é nos filhos de Jacó. É na descendência de Jacó. Então a ênfase dele não é só em José. E a gente vai ver isso ao longo da narrativa. Porque ele vai enfatizar 3 filhos de Jacó, que repetidamente são citados. Os outros são meio que colocados como filhos só. Então você vai ter José, que está no centro, você vai ter Judá, que repetidamente ele vai citar e ele vai trazer Judá para a história, e você vai ter Rúben. Rúben é o primogênito. Rúben, lá no capítulo 35, se não me engano, ele se deita com a concubina de seu pai. E por isso ele é rejeitado como primogênito. Ele perde seu direito de primogenitura. José é o mais novinho, mas José recebe sonhos. Sonhos com referência aos seus irmãos se curvando diante dele. E Judá aparece como o vilão, porque quem dá a ideia de vender José como escravo ao Egito é Judá. Judá diz, para que a gente vai matá-lo se a gente pode lucrar com ele e fazer que outros o matem? Judá o recomenda e faz toda essa estratagema para vender José como escravo ao Egito, o filho predileto. Capítulo 37, nós temos então José chegando ao Egito. E no Egito, como escravo de Potifar e posteriormente sendo caluniado e como prisioneiro no calabouço. É interessante a gente ver uma estrutura de inclusio ali, ele faz questão de mostrar o Senhor era com José, termina dizendo o Senhor era com José, e no meio o caráter de José. Então o Senhor era com José e por isso ele prosperava como escravo de Potifar. O Senhor era com José e por isso ele prosperava
né, e o carcereiro colocou tudo nas mãos dele. Potifar coloca tudo nas mãos dele porque ele prosperava, o carcereiro coloca tudo nas mãos dele porque ele prosperava. E no meio, ele diz, como eu posso pecar contra Deus, me deitando com a mulher de Potifar, né? Então, o Senhor o faz prosperar no escuro, na prisão e como escravo, porque o Senhor era com ele. O 38 parece que é uma interpolação, porque o 39 continua lá de onde José estava na prisão, na casa de Potifar, a prisão. O 39 segue na sequência. Você fala, o que o 38 está fazendo aqui? Porque agora o narrador muda de cena, ele vai para a história de Judá. Você fala, mas o que ele está falando de Judá em uma das histórias mais tenebrosas de Gênesis? Porque ele está falando dos filhos de Judá morrendo, Judá se deitando, né, com a sua nora, e tendo filhos com ela e mandando apedrejá-la, dizendo que ela havia adulterado. Então ela dizendo, mas esse... e ali é interessante porque Judá diz assim, reconhece as vestes de José quando ele entrega para o seu pai como manchada de sangue, ele reconhece isso, e depois Tamar vai dizer para ele assim, reconhece isso com o seu bordão, com o seu selo, né, a sua identidade da época. E ele diz, mais justa ela do que eu. Ali nós vemos algo terrível acontecendo com Judá, mas algo mudando dentro dele. 39 volta, e aí a cena continua com Rúben, Judá e José. José no Egito, ele prospera, ele se torna o segundo depois de Faraó, você conhece essa história. Rúben, agora, eles estão passando fome, eles vão para o Egito, né? Quando chegam no Egito, eles não reconhecem José. José é vendido com 17 anos, agora José tem 37 anos, 20 anos passaram, ele é homem feito, ele fala a língua egípcia com eles, ele está diferente, se vestindo como egípcio. E aí ele reconhece seus irmãos, e ele pergunta, vocês têm algum o pai de vocês é vivo? É vivo. Vocês têm algum irmão? Temos. Pronto, esse menino está sofrendo na mão deles. E aí José faz todo um esquema para poder segurar Benjamim e levá-lo ao Egito. Eles voltam, ele deixa Simeão preso. Quando eles voltam, o que acontece? Só volta para cá se trouxer Benjamim. E aí eles dizem isso para Jacó. Acabou a comida, volta lá para comprar mais. E eles dizem, não podemos, a menos que a gente leve Benjamim. E aí Rubem se levanta e fala assim, não, pode deixar que eu garanto. Eu levo o menino. Eu cuido dele. Rubem não é ouvido pelos seus irmãos quando ele tenta livrar José. Ele não é seguido, segue em Judá. E agora também Jacó não ouve Rubem. Então Judá diz, eu me coloco por fiador do menino. Eu vou cuidar dele. Então Jacó ouve Judá e Judá vai. Ele chega no Egito. Quando chegam lá, então José faz todo aquele esquema para poder o copo estar lá nas coisas de Benjamim. E aí ele vai segurar Benjamim como escravo. O que acontece? Ele vai dizer, Benjamim vai ficar como escravo, e a cena se repete. O filho predileto, José, vai como escravo para o Egito, agora o filho predileto, Benjamim, vai ficar como escravo no Egito. Só que agora Judá, que é quem dá a ideia antes, ele diz, não permita que ele fique. Deixe que eu fique como escravo no lugar dele. O Judá, que era o traidor, ele se redime. Ali José não consegue segurar mais, ele se revela. E ali nós vemos algo transformando, porque Judá, aquele que é o traidor, e Judá no Novo Testamento é Judas, ok? O nome de Judas vem de Judá. Mas o traidor do Antigo Testamento, Judá, ele, na bênção de Jacó, no início, José tem sonhos de que os seus irmãos se curvariam diante dele, mas na bênção de Jacó, Jacó diz que os irmãos de Judá se curvarão diante dele, porque dele virá o cetro, dele virá o rei. Ele é o leãozinho. De Judá vem o leão da tribo de Judá, o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. Judá aponta para o Senhor. Prossigamos, para a gente fechar. Quando a gente olha, por exemplo, para a interpretação de poesia hebraica, né, interpretando os salmos, a gente vai ter nos salmos, por exemplo, paralelismos, né? Então, a poesia hebraica, muitas vezes, ela vai lidar com paralelismos, ela vai lidar com metáforas, né? Por exemplo, o paralelismo, ele vai dizer assim, né? O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho rebelde é a tristeza da sua mãe. Então, nós temos um paralelismo antitético, né? Filho sábio, filho rebelde.
então, uma antítese, e pai e mãe como sinônimos, alegria e tristeza, né? Então, ele vai usar muito isso na questão dos antitéticos. O sinonímico é falar a mesma coisa, por exemplo, o Salmo 19:1, né? Ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, glória de Deus e obra de suas mãos sinônimos, né? Céus e firmamento sinônimo, anunciar, né? E proclamar sinônimos, paralelismo sinonímico, né? A mesma coisa sendo citada, né? E o sintético, por exemplo, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? Então ele está dizendo uma coisa que a lei é perfeita e além disso ele acrescenta algo, ela restaura a alma, né? A sua perfeição nos leva a essa restauração, né? E uma série de outros contextos, né? O contexto dos Salmos, depois a gente pode ver. Eu tenho um artigo sobre isso, quem tiver interesse depois eu posso mandar para vocês. Vamos terminar vendo os evangelhos. Aliás, sobre Salmos, por exemplo, só citando uma questão, né? A sequência, por exemplo, de Salmo 22, 23, 24. Muitas pessoas, às vezes, quando olham para os Salmos, pensam que são salmos isolados, não houve inteligência na organização dos livros, são 5 livros, né? Um vai do 1 a 41, o livro 2 vai do 42 a 72, o livro 3 vai do 73 ao 89, o livro 4 vai do 90 ao 106 e o livro 5 vai do 107 ao 150, né? Dentro da história de Israel, vemos o livro 1 e 2 com ênfase em orações, em salmos de Davi, enfatizando o período monárquico, o reinado de Israel, né? Com uma pequena diferença do livro 1 para o livro 2, que o livro 1 enfatiza mais para Israel e o livro 2 mais para as nações, de modo, por exemplo, que você vai ter o Salmo 14 e o Salmo 53, que são salmos idênticos. Qual que é a diferença deles? É o nome de Deus. No livro 1 nós temos Yahvé, no livro 2 Elohim, né? Porque Elohim é Deus num sentido mais amplo, né, para as nações, e no livro 2 a gente vai ver muito chamado para as nações adorarem, né? No livro 1, uma confrontação maior. O livro 3 já é um contexto de devastação, vai narrar a destruição de Jerusalém, a destruição de Samaria, o Salmo 74, 79, 80, né? Um contexto de salmos de lamento mesmo. O livro 4 já um contexto de exílio. Você vai ter os salmos de peregrinação, né, de degraus, onde o povo retornando para Israel, a ênfase ali Yahvé Melech, que é o Senhor reina, porque não havia rei Israel, porque não havia um rei no trono, né? Na verdade o povo de Israel está exilado, mas Deus continua reinando. Daniel está dentro do palácio para mostrar isso, né, que Deus está acima de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dario, de Ciro. E por fim, o último livro, que já é de exultação. Você tem Salmo de Aleluia, começando e terminando com Aleluia, né? O 106, finalizando o Salmo, o livro 4, ele vai dizer congrega-nos das nações, né? Senhor, e no livro 5, o Salmo 107, na sequência do 106, ele vai dizer o Senhor nos congregou, o Senhor respondeu, por isso eles exaltam e louvam ao Senhor, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala do Salmo 22, 23, 24, nós temos uma sequência messiânica. Salmos de Davi apontando para o Messias. O Salmo 22 começa, Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai dizer, traspassaram-me as mãos e os pés. Ele vai dizer que lançaram sorte sobre as minhas vestes. Ele está falando, então, do sofrimento do Messias. Ele está falando daquilo que o Messias haveria de sofrer na cruz. O Salmo 24, ele vai falar da glorificação do Messias. Ele vai dizer, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, aquele que venceu, aquele que cumpriu todas as coisas no nosso lugar e haverá de reinar conosco para todo sempre. E o Salmo 23 é escrito dentro desse contexto, e ali aponta para o Messias. O Salmo 23 é um salmo messiânico, muitas vezes isso é ignorado. As pessoas olham para o Salmo 23 aplicando apenas para nós. Mas quem que é esse cordeiro conduzido pelo pastor? Para o vale da sombra da morte. Quando a gente vê o verso 5, ele diz assim, o 4 ele vai dizer, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu vara e o teu cajado me consolam. Ele vai dizer assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele muda a figura, não é mais uma ovelha. É a figura de um rei ungido, com uma mesa, com um cálice transbordante, diante dele os inimigos. Cálice transbordante nos Salmos, na Escritura no Antigo Testamento, tem a ver com derramamento de ira. Então é como se o cálice fosse derramado sobre os inimigos.
Ali o ungido do Senhor está diante dos inimigos e o cálice transbordante. Mas a sequência ele vai dizer, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Por quê? Porque esse Cordeiro de Deus, que passa pelo vale da sombra da morte por nossa causa, conduzido pelo Supremo Pastor, ele não derramou o cálice da ira sobre nós, ele bebeu o cálice da ira no nosso lugar, para transformar inimigos em amigos. Nós éramos inimigos. E por causa dele, do que ele fez, no Salmo 22, nós podemos ter o Salmo 24. E esses inimigos transformados em amigos, e não é a ira que nos persegue, mas é bondade e misericórdia por causa da obra dele. Veja, olhando para a estrutura maior, a gente tira algo muito maior, né? Não é inventando moda, né? É o que diz o texto. Interpretando os evangelhos, vamos deixar para uma próxima oportunidade, e aí a gente provavelmente vai dar esse curso futuramente, né? Então eu encerro a nossa aula aqui.